Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes e aos nossos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene em comemoração aos 53 anos de emancipação político-administrativa do município e de outorga de cartão de prata à Ordem dos Emancipadores de Osasco pelos 41 anos de sua criação, atendendo ao disposto no edital de convocação número 44 de 2015 e à Lei número 3.830 de 2004 e ao Decreto Legislativo número 41 de 2014, de autoria da vereadora professora Mazé Favarão, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos da cerimônia o nobre vereador, presidente da Câmara Municipal de Osasco, o senhor Jair Assaf. Convidamos para a secretária dos Trabalhos a nobre vereadora, primeira secretária da Câmara Municipal de Osasco e autora proponente, professora Mazé Favarão. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. Senhor Rubens Basto Nascimento, chefe de gabinete, neste ato representando o prefeito Jorge Lapas. Senhor José Geraldo Setter, presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Agradecemos a presença do senhor vereador Antônio Aparecido Toniolo, vereadora doutora Karen Gaspar, vereador Sebastião Bognar, senhor Vregi Sanazar, vereador da 4ª legislatura desta casa e diretor do jornal O Diário da Região. Agora, antes de anunciarmos a presença dos demais convidados, deixemos aplausos para o final da leitura. Agradecemos, em nome da Câmara Municipal de Osasco, a presença dos familiares da professora Mazé Favarão. Senhora Maria Ofélia Burati Canônico, tia. Senhora Maria Favarão Burati, tia. Senhor Fleming Burati, primo e filho do emancipador Mário Burati. Senhora Silvana Canônico, prima. Senhora Rosa Maria Burati, prima, e senhor Fabrício Favarão, sobrinho. Natalino Favarão, filho e irmão. Agradecemos a presença dos membros da diretoria da Ordem dos Emancipadores de Osasco e os emancipadores. Dr. Armando Matias Braz, presidente do Conselho Deliberativo. Senhor Antônio Pereira Lapas, diretor de departamento e da sede. Dr. Nelson Alexandre da Silva Filho, diretor jurídico. Sr. Maurílio José da Silva e Sra. Neide Bote da Silva, diretores da administração da sede. Sr. Nélio Vanderlei Próspero, diretor de galeria de fotos. Sr. João Matias Guerra, diretor de marketing. Sr. José Geraldo Tonato, diretor de cultura. Sr. Sidney Lucas de Oliveira, tesoureiro. Sra. Tânia Aparecida Guedes de Almeida, secretária. Senhora Raquel Cristina Odália, vice-secretária. Senhor André Menck, supervisor de tecnologia. Senhor Vadir Morello, emancipador. Senhora Marilza Batiston Seferian e senhor Pedro Avedi Seferian, emancipadores. Senhor Ivo de Alvarenga, emancipador. E agradecemos também a família Menck, que são emancipadores. Agradecemos a presença do inspetor Ubaldo, neste ato representando o comandante Paulo Siqueira, da Guarda Civil Municipal. Senhor Weber Wilson, assessor, neste ato representando o vereador Maluco Beleza. Senhor José Luiz Alves de Oliveira, historiador. Senhora Célia Alves de Oliveira, Grupo Mães Especiais. Reverendo Silas Rissardi, Dr. Amir Gomes dos Santos, vice-presidente do Lions Clube de Osasco. Senhor Eli Freitas, presidente da Associação dos Moradores do Jardim Iguaçu e Região. Senhora Gislene de Cássia Soares Viana, coordenadora da Biblioteca Nice Odália. Professora Marinalva de Oliveira, diretora-geral de ensino da FITO, Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. E senhor José Raimundo Santana de Matos, representando a Associação dos Empreendedores e Defensores do Meio Ambiente e Cidadania. Façamos agora uma saudação a todos os anunciados. Neste momento, o convidamos para a abertura oficial dos trabalhos o senhor presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Jair Assaf. Senhoras e senhores, boa noite.
Rogamos aos demais que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa diretora. Declaramos aberta a presente sessão solene e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino do município de Osasco. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. De mãos dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Como ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação, o movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração.
nossa cidade, que hoje se orgulha de ser Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação, unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Osasco, Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco, Osasco trilha nos corações do porvir, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura do edital de convocação 4/15, em seguida o decreto legislativo 41 e da correspondência recebidas. Convocar os senhores vereadores para comparecerem à sessão solene em comemoração aos 53 anos de emancipação político-administrativa do município e de outorga de cartão de prata à Ordem dos Emancipadores de Osasco pelos 41 anos de sua criação. O evento será realizado no dia 26 de fevereiro, no plenário Tiradentes, sede do Poder Executivo. Sede do Poder Executivo, situado na Avenida dos Autonomistas, 2607, Osasco, atendendo à Lei 3.830, de 2004, e ao Decreto Legislativo 41, de 2014, de autoria da vereadora professora Mazefa Varão. Publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 23 de fevereiro de 2015. Assina Jair Assaf, presidente. Leitura da Lei 3830, de 11 de fevereiro de 2004. Decreta feriado municipal o dia 19 de fevereiro, dia da emancipação do município. Celso Antônio Giglio, prefeito do município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Parágrafo 1º. Fica considerado feriado municipal o dia 19 de fevereiro, dia da emancipação política do município de Osasco. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Osasco, 11 de fevereiro de 2004, Celso Antônio Giglio, prefeito. Correspondente às recebidas, senhor presidente. A vossa senhoria. Só há mais duas, presidente. Desculpe. Desculpa. A vossa senhoria, Mazefa Varão, vereadora do município de Osasco. Prezada senhora, impossibilitado de comparecer à sessão solene em comemoração aos 53 anos da emancipação política administrativa do município e de outorga de cartão de prata à Ordem dos Emancipadores de Osasco, devido a compromissos em Brasília, sirvo-me da presente para, na sua pessoa, cumprimentar todo o povo de Osasco por essa data tão significativa e agradecê-la pelo convite. Lamentando minha ausência, desejo-lhe todo o êxito na realização do evento. Sem mais para o momento, atenciosamente, assina Valmir Pracidelli, deputado federal, PT, São Paulo. Senhor presidente, venho respeitosamente a Vossa Excelência informar-lhe que, em virtude de compromissos assumidos anteriormente, não poderei comparecer à sessão solene
em comemoração aos 53 anos de emancipação política e administrativa do nosso município e de outorga do cartão de prata à Ordem dos Emancipadores de Osasco, em comemoração aos 41 anos de sua criação, que ocorrerá na presente data. Cumpre destacar ser laudável a atitude da proponente, vereadora professora Mazé, ao indicar referida honraria à Ordem dos Emancipadores de Osasco. Aproveito a oportunidade para parabenizar toda a diretoria e membros da Ordem, merecedores dessa homenagem, pelos relevantes serviços prestados ao município. Assina Josias Nascimento de Jesus, Josias da Juco, vereador. E, por fim, né? O Decreto Legislativo 4114. Antônio Aparecido Toniolo, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, nos termos do artigo 17 do inciso 6 da Resolução 12, de 12 de dezembro de 1994, e de acordo com o que foi deliberado em 9 de dezembro de 2014, na conformidade do projeto de Decreto Legislativo 17 de 2014, de autoria da nobre vereadora Maria Josefa Varão, decreta e promulga o seguinte decreto legislativo. Dispõe sobre a concessão de cartão de prata à Ordem dos Emancipadores de Osasco. Fica concedido o cartão de prata à Ordem dos Emancipadores de Osasco, com intuito de homenageá-la no 41º ano de sua... Aliás, é 40º, que foi ano passado, né, presidente Setter? No 40º ano de sua criação e em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à coletividade osasquense. Da honraria de que trata esse artigo, constarão os seguintes dizeres. Homenagem da Câmara Municipal de Osasco, em comemoração ao 40º aniversário de fundação da Ordem dos Emancipadores de Osasco, ocorrida em 19 de fevereiro de 2014, como justo reconhecimento pelos relevantes serviços prestados. A honraria de que trata o artigo 1º será entregue em sessão solene, especialmente convocada para este fim. As despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta das dotações próprias constantes no orçamento. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Tiradentes, 9 de dezembro de 2014, assinam o vereador Antônio Aparecido Toniolo, presidente à época, e a doutora Dora Nídia Lacerda de Arruda, diretora secretária. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Convido a vereadora Maria Josefa Varão, autora proponente, a fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos, a todas. Boa noite aos homenageados, às homenageadas. Boa noite àqueles que, embora não nomeados, são também dignos de todas as homenagens e de todo o respeito. Eu fiquei tão preocupada com essa sessão solene, eu já falei para o meu presidente e para o doutor Seta, que eu até escrevi o discurso. E eu não sou de escrever discurso, quem me conhece sabe disso, né, Almir? Mas, enfim, vamos lá. Então, eu peço licença para ler. Eu costumo dizer que, como cidade, Osasco nasceu meio idosa. Era um bairro abandonado, carente de tudo, promissor, que contava com um tesouro, seus moradores. Vindos de diferentes partes, esses moradores foram se constituindo em sua gente, gente de Osasco, a gente osasquense. Desejosos de ver e viver em um lugar melhor, lutam para que, tornando-se cidade, Osasco lhes oferecesse serviços públicos elementares. Saíram à luta. Muitos, dezenas, centenas, alguns milhares. Alguns mais conhecidos, mais articulados, mais articuladores, outros na sua vida, no seu trabalho diário, também. O senhor Setter representa hoje a ordem que reverencia todos os que projetaram naquelas batalhas,
que foram batalhas, até que se conquistasse a vitória final. E eu, tendo proposto o cartão de prata, quero homenagear, através desse cartão, as milhares de pessoas que fizeram a campanha do sim. São os Silva, os Pedroso, os Rocha, os Cunha, os Silveira, os Amaral, os Campos, os Favarão, os Burati, os Dias, os Pereira, os Souza, os Ribeiros, que acreditaram, e muitos outros, para além de todos aqueles que já são reconhecidos, que, naquele potencial bairro, representavam a sua gente. Havia divergências, havia disputas, havia até alguns interesses que eram diferenciados, que, por um tempo, foram suspensos pelo ideal comum, a emancipação administrativa para um futuro melhor para aquele querido bairro. Mas, como dizia Gandhi, diferenças honestas são frequentemente saudável sinal de progresso. As divergências se permitiram a unidade que nos trouxe a vitória. Peço licença para homenagear os homens e as mulheres que contribuíram anonimamente quando, em 1953 e 1958, chamaram seus amigos, seus conhecidos, seus clientes, seus pacientes a votar sim. Entre essas pessoas, havia jovens que, há mais de 60 anos, panfletavam nas ruas de terra do então bairro pedindo a emancipação. Entre elas, eu destaco a jovem vanguardista Olga Burati, minha tia, que, se hoje ainda nós vemos barreiras para a atuação pública da mulher, imaginem vocês como era, há quase 60 anos atrás, uma jovem sair panfletando politicamente, pedindo a emancipação. Acho que eu tenho a quem puxar. Acho que sim. Isso. Ou então a dona Elza e dona Maria, que, enquanto cortavam o cabelo e faziam permanente a quente, aqueles que têm um pouquinho mais de 60 se lembram de como era permanente a quente. Mas o senhor não fez. Mas conheceu quem fizesse, né? Então, enquanto cortavam o cabelo e faziam a permanente a quente, naquela coisa imensa, tal, diziam que tinham vindo de uma cidade do interior, de Salto, onde havia escola, onde havia postos de saúde, onde havia esgoto, água encanada, ruas asfaltadas. E como que em Osasco isso não existia? E assim, conversando, falando, debatendo, convencendo ou não, participaram também do processo da emancipação. Porque queriam para a cidade, que escolheram para ser a sua cidade, tá, fosse igual ou melhor do que era a cidade de onde haviam saído. Ou ainda da campanha feita pelos caminhoneiros da Eternite, que o senhor Setter, presidente, conheceu bastante bem, entre eles o Natali, entre eles o Nelo, o Radamés, o Mário Burati, meu tio, cujo filho caçula está aí, muito obrigada, e muitos outros funcionários de outras empresas também, a Cobrasma, a Wilson, a Damas, a Granada, enfim, esses numerosos, importantes, indispensáveis e até o momento anônimos, que ajudaram. Porque em toda luta há a vanguarda, mas há a retaguarda. A vanguarda vai, se não tiver retaguarda, ela corre o risco de voltar. E queria também homenagear, já esteve aqui conosco, já cumprimentou vários dos presentes, mas precisou sair, o reverendo Silas Rizardi, que deixou um abraço para você, minha querida prima Rosa Maria. O reverendo Silas Rizardi, com 80 anos, é pastor da Igreja Presbiteriana Independente. Alguns dias antes da emancipação, ele foi ordenado. Ele foi ordenado em 21 de janeiro de 62. O bisavô do reverendo Silas foi o primeiro evangélico no então bairro de Osasco. Ele chegou em 1880. Tá?
Foi dono das terras, que hoje compreende a zona norte da cidade. A sede daquela propriedade ficava na região onde hoje é o bairro Mutinga. A família da esposa dele havia ganhado essas terras de presente do imperador D. Pedro II. O nome do bisavô dele foi Henrique José de Carvalho. Os tios do reverendo Silas participaram da fundação do Boêmios Futebol Clube, que depois mudou o nome para, bem falou o senhor Lapas aqui, mudou para o Floresta, tendo seus nomes registrados em ata. O pai do reverendo, senhor Arthur, foi músico da Jazz Band Galo Preto, que tocava marchinhas de carnaval e valsas na nossa cidade. O reverendo Silas era jovem, participou do movimento pelo Sim, principalmente no meio evangélico. Vejam só. Havia um grupo denominado Movimento Cívico Evangélico, que apoiou a emancipação. Fazia campanha através do Jornal da Igreja e em visita às diversas igrejas, como as de Quitaúna, Vila São José, Vila Iara e Piratininga. Aliás, lembra o reverendo Silas que na igreja de Quitaúna, o lutador da democracia Carlos Lamarca proferiu 2 palestras e frequentava a igreja. Então, é uma história progressista, como a história de muitos dos que estamos aqui, se não todos que estamos aqui hoje. O reverendo Silas conta também, e olha só, a gente vai aprendendo sempre, que os janistas, naquele momento, com o apoio de Antônio Menck, cuja sobrinha neta também está aqui, o sobrinho neto também está aqui, num primeiro momento, eram contra a emancipação, pela relação que tinham com o Jânio Quadros, né? E com o fato de o Jânio Quadros ser, então, o prefeito de São Paulo, o movimento pelo Sim seria visto como um movimento contra, de oposição. No entanto, como disse o Gandhi, as divergências honestas são frequentemente saudável sinal de progresso. Com o desenrolar do tempo, houve mudança e quando Adhemar assumiu a prefeitura, todos se sentiram mais à vontade, já haviam se passado 5 anos, para assumirem o Sim. E o reverendo Silas tem toda uma história de continuidade, esteve aqui, recebeu a homenagem, mas precisou sair. O espaço público, com alguma frequência, ele é utilizado como espaço privado, e eu tomei a liberdade de fazer isso hoje, homenageando todos os que participaram desse processo de emancipação através da minha família. Mas nós não podemos esquecer que inúmeras outras pessoas são homenageadas, porque já estão pelos nomes que representam. Nós não podemos esquecer que os nossos logradores públicos nos recuperam a história através de nomes como José Liberati, como Irante Sanazar, como André Rovai, como Mário Burati, como Walter Negrelli, como Reinaldo de Oliveira, e vários outros, Marino Pedro Nicoletti, na reverência que nós temos que ter dos nossos antepassados para, honrando-os, construir um futuro melhor. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade que me foi dada pela ordem de prestar essa homenagem, porque nós nos dirigimos antes. Queria agradecer muito a presença da minha família, aqui, certo? Queria dizer que era minha vontade que a minha mãe tivesse sido entronizada, né? Que fala entronizada, mas, infelizmente, ela partiu antes. Mas está aí a tia Maria, que era uma das que fazia, que certamente vai representar todos os outros. Evidentemente que não é possível nomear todos. E é porque não é possível nomear todos que nós dizemos que Osasco reverencia, na minha opinião, nessa sessão solene, a memória de todos os anônimos, mas indispensáveis lutadores pela emancipação. Muito obrigada pela presença de todos. Vereadora.
Muito bom. Com a palavra, o nosso companheiro de sempre, vereador Bognar. Meu caríssimo presidente da Câmara Municipal, meu companheiro de muitos anos aqui do plenário, vereador Jair Assaf, ilustre vereadora Mazefa Varão, que é autora do cartão de prata que hoje vai ser entregue para a Ordem dos Emancipadores de Osasco. Meu caríssimo Setter, presidente da Ordem dos Emancipadores, e na pessoa de quem eu quero saudar todos os presentes aqui, todas as famílias que lutaram, que trabalharam pela emancipação do nosso município. Meu caríssimo, sempre vereador, Robinho Bastos, hoje chefe de gabinete do prefeito Lapas, e aqui está representando o prefeito Jorge Lapas. Senhoras, senhores, todos aqueles que estão acompanhando a sessão da Câmara Municipal, nesta linda homenagem para a Ordem dos Emancipadores, que todos os anos a Câmara faz. Todos os anos, por ocasião do aniversário de Osasco, a Câmara presta essa homenagem aos emancipadores. Este ano, acrescida desta homenagem da vereadora Mazé, do cartão de prata à Ordem. Uma iniciativa brilhante, uma iniciativa muito feliz da vereadora Mazé, que, como relatou aqui, tem toda uma parte da família envolvida nesse processo. E a gente sempre diz aqui, o vereador Jair Assaf, a gente foi vereador junto na nossa primeira legislatura, a gente sempre diz aqui que, se nós existimos hoje como poder legislativo, se nós existimos hoje como poder executivo, se nós existimos hoje, meu caro Nelsinho, que atua nessa área, como poder judiciário na cidade de Osasco, a gente deve tudo aos emancipadores. A luta que cada um teve, começando lá em 47, com o doutor Reinaldo de Oliveira, e com todo aquele grupo de pessoas que ele conseguiu reunir, formando uma associação que visava defender os interesses do então abandonado bairro de Osasco. E esse conjunto foi se incorporando, foi crescendo, e nós tivemos, em 62, depois de inúmeras lutas, depois de muito sacrifício, e a gente brincava ali na antessala, falando com o Tonato, o doutor Armando, falando aqui com o Lapas, o pessoal, o Almir, a gente falava ali, o Vadir, a gente falava ali, quanta história cada um tem para contar. Quanta história que cada um tem para dizer nesse período todo, nesses 53 anos já de emancipação, mas naquele período todo preparatório para que a emancipação fosse conquistada verdadeiramente. São muitas histórias. São muitas histórias. E isso faz com que a Ordem dos Emancipadores seja a essência do povo de Osasco. Assim nós conversamos, né, Tonato? A essência do povo de Osasco é a Ordem dos Emancipadores, porque ela congrega todas aquelas pessoas e todas aquelas famílias que realmente trabalharam para a emancipação da nossa cidade. Nós não podemos deixar de lembrar aqui, eu não diria nem uma homenagem, mas eu diria, neste momento de reconhecimento à luta de cada um dos senhores, das famílias, de cada um que aqui está e que lutou pela emancipação. A gente precisa lembrar daqueles que se foram. E quero, na pessoa do doutor Reinaldo de Oliveira, lembrar de todos os emancipadores que se foram, que já estão lá no céu, que partiram, mas que lutaram e que deixaram aqui a sua marca, que deixaram aqui a sua história e que vai ficar para sempre na história desse município. Então, meu caríssimo Sete, a Ordem dos Emancipadores, todos os emancipadores, e peço perdão aqui de eu não citar os nomes, porque eu ficaria aqui
alguns minutos apenas para citar os nomes dos presentes e daqueles que estão ausentes fisicamente, mas que continuam presentes no nosso meio. Então, a todos os senhores da ordem, a todos, indistintamente, o nosso muito obrigado, como povo de Osasco, pela luta que vocês tiveram para conquistar para essa cidade o título de município, cidade de Osasco. Boa noite a todos e obrigado. Parabéns, meu vereador. Parabéns. Vamos colocar a tribuna à disposição do ilustre vereador Toniolo. Tem mais que 5 minutos hoje. Que bom, hein? Está do outro lado hoje. Eu dava todo mundo 5 minutos para falar, agora eu estou... Gente, boa noite. Saudar aqui o nosso presidente, vereador Jair Assaf, parabenizar pela condução que vem dando a esta Casa de Leis. Não poderia ser diferente, gente que já o conhece, como político na nossa cidade, como secretário, como vice-prefeito, como vereador. E nós tínhamos certeza de que Vossa Excelência conduziria com a maior tranquilidade essa casa. E tem sido feito isso, e colocando aí sempre em teste, né, porque não tem sido tão fácil as primeiras sessões, né, com manifestações, mas isso é a prova de fogo. A gente sabe que isso daí Vossa Excelência leva com muita tranquilidade. Mas quero saudar aqui o nosso presidente da ordem, o Setter, nosso amigo, que a gente teve oportunidade aí de várias vezes receber aqui nessa casa como presidente também, né? E hoje, estando aqui na sua pessoa, saudar aqui os demais membros da ordem, né, que estão aqui presentes hoje. A nossa vereadora Mazé Favarão, parabenizar pela iniciativa do Cartão de Prata, que foi votada ainda na nossa administração e aprovada por todos. Não poderia ser diferente, né? Os 21 vereadores aprovaram, porque contra a ordem ninguém vai querer ficar. E a gente teve aí a felicidade da apresentação do projeto de decreto legislativo que outorgou o cartão de prata apresentado pela vereadora Mazé, ser votado por unanimidade aqui nesta casa. Vereador e amigo, professor, doutor Rubinho, que é Rubens Bastos, que é amigo da gente, vereador aqui também, que muito contribuiu para esta casa, para essa cidade, né? E quero que leve aí o nosso abraço. Hoje está representando o prefeito Jorge Lapas. Leve aqui o nosso abraço ao prefeito, né? E parabeniza também por tudo que tem feito pela cidade. Hoje, já cedo, recebeu uma missão muito grande de representar 8 municípios da nossa região, que é ser presidente da CEOeste, que é o consórcio dos municípios aqui da região. O prefeito Lapas foi empossado, nós estivemos lá, juntamente com o vereador Jair Assaf e mais alguns colegas aqui dessa casa, e recebeu a incumbência de dirigir esse consórcio, porque nós temos problemas incomuns, né, que é aqui da região, e agora cabe aqui ao prefeito Lapas conduzir esse consórcio. Eu tenho certeza que o fará da melhor forma possível. E saudar aqui, a gente tem muitos amigos, quero saudar aqui o Sebastião Bugnar, nosso vereador, amigo, parceiro da gente aí, que tem exercido aí um belo trabalho aqui nessa casa também, e agradecer aí pelas sempre palavras elogiosas da nossa cidade aí, pelo trabalho que conduz aí na nossa casa. Da mesma forma, eu quero me eximir aqui de não pronunciar o nome de todo mundo, porque senão nós vamos passar a noite toda aqui falando dos nomes e a gente acaba deixando de pronunciar verdadeiramente sobre uma questão da
da ordem. Mas eu quero, em nome aqui do Amir e do Solapas, saudar a todos os demais membros da ordem que estão presentes, os convidados, os amigos, a imprensa que está presente aqui, e dizer que eu fico muito feliz, viu, Setter, de poder estar aqui hoje. Como eu disse, desde cedo nós estávamos nessa agenda já com o prefeito, tivemos a sessão ordinária aqui na casa, né, que se prolongou aí até por volta das 18 horas, e tinha essa sessão solene, mas fiz questão de permanecer, porque eu acho que o que o Bognar falou tem toda a razão. Primeiro, que se nós estamos hoje aqui, somos... Por quê? Porque lá atrás teve essa pleia de lutadores, de idealistas que lutaram, que batalharam, para que se transformasse a cidade, né, no que ela é. E essa emancipação não terminou ali, ela continua até hoje. Né? Nós continuamos nessa emancipação, porque se a gente cochilar, a gente volta a ser um bairro esquecido, uma cidade esquecida. Então, o vereador Rubinho, o vereador Jair, Mazé, e o Bognar, e os que passaram, e os que vão vir também, têm essa obrigação de continuar essa luta que vocês iniciaram lá atrás, que fizeram, que transformaram. Mas nós somos muito gratos à ordem, a esses que lutaram. Infelizmente, perdemos muito. O ano passado, nossa, foi uma debandada muito grande. Nos abandonaram muita gente. Né? Então, mas isso não pode ficar no esquecimento. Temos que continuar esse trabalho, continuar essa luta. A cada dia que passa, Setter, eu fico mais feliz. Bom, eu tenho uma história que eu cheguei em Osasco em 62. Cheguei em 62. Fui morar num cantinho escondido lá no Novo Osasco, que tinha acho que umas 3 casas. Era uma fazenda lá, a Fazenda Buçocaba, ali para cima, e nós fomos morar lá. Né? Para vir em Osasco era uma aventura. Né? Difícil e uma aventura, muito difícil. Então, chegamos em 62, justamente no ano que Osasco estava sendo emancipado, né? E nós vivemos praticamente essa história de 62 para cá, onde nós vivemos. Fui estudar ali no Duque de Caxias, né? Quando era ainda na Primitiva, depois ele foi um pouquinho mais para o Largo de Osasco ali, né? E cada hora que eu vejo alguém falar de emancipação, eu aprendo mais alguma coisa de Osasco. Uma vez convidei o Setter para ir num programa falar da emancipação. O Setter, com todo o seu conhecimento, falou. Né? Outro dia convidei aqui o meu amigo, aqui, o Zé Luiz, eu vi falar que ele está por aí. O Zé Luiz, que é um artista gráfico, historiador, que foi lá também, falou. Gente, mas a cada momento eu conheço mais. A Mazé veio aqui e deu uma aula. Então, quer dizer, de coisas que eu não conhecia. Então, a cada momento, eu conheço mais a minha cidade. Conheço coisas novas, coisas que a gente não sabia. Então, eu acho que isso é muito importante. E cabe nós, legislador, de ter esse conhecimento, de saber, para a gente saber o que a gente vai fazer pela frente também. Então, olha, eu tenho certeza que hoje eu saí daqui gratificado. Primeiro, e tenho certeza que quando o Setter for falar aqui, ele vai dar outra aula também, né, da nossa cidade. Então, a gente aprende, em cada momento, em cada fala, conhecer um pouco mais do cantinho que a gente vive. Tá? Então, eu tenho essa cumplicidade. Eu vim de uma longínqua cidade de Parapuã, 550 quilômetros daqui, próximo de Presidente Prudente. Mas eu adotei isso aqui de coração. Né? Não sou osasquense, Eu adotei, quando cheguei aqui, eu tinha 8 anos, portanto, já estou com 60 anos aqui. Né? Com 8 anos, cheguei com 53 anos, né? Fazendo 53 anos morando em Osasco. Né? Mas é uma cidade que eu tenho com muito coração. Tá? Já estou há 22 anos aqui. E pode ter certeza que todos os atos que tiver em prol da minha cidade, que for bom, que for da ordem dos emancipadores, que eu puder estar presente, farei, porque nós devemos isso a vocês. Muito obrigado. Parabéns, Mazé, pela indicação do cartão de prata. E a ordem. Nós só temos que agradecer a vocês. Agradecer porque
temos que agradecer e a obrigação de continuar essa luta que vocês iniciaram. Um grande abraço a todos, boa noite, que Deus abençoe a todos. Obrigado. Parabéns, vereador Toniolo. Parabéns. Convido a senhora Maria Ofélia Burati Canônico, tia da professora Mazé e também emancipadora, a fazer uso da palavra. A tribuna está à disposição e a senhora também está dispensada dos 5 minutos. Exatamente. Acho que falar de emancipação é a coisa que a gente aprende logo que a gente sai do ventre materno. A gente começa por aí. A gente sai de um lugar que está toda quentinha para um mundo que nos espera com tudo que há de bom e ruim também. E Osasco foi feliz, porque ele teve uma turma de coragem, que não quis deixar para trás essa felicidade de poder ser um município. Quando eu para cá vim, em 1948, a gente podia até lembrar-se disso, chorar um pouco. Não era nada agradável morar em Osasco. Mas é que tinha gente que estava aqui, como nós, querendo que isto melhorasse. E foi o que nós fizemos. De uma maneira ou outra, nós fizemos que nem a criança que sai do ventre materno. Fomos nos mexendo para que isso acontecesse. E eu sou de uma família que, felizmente, tem um grande desbravador, o Mário Burati, meu irmão, o Nelo Burati, meu irmão. Então, nós somos uma família de imigrantes italianos que vieram para esse país para ajudar a isto ser um país de verdade. E nós viemos a Osasco para que Osasco fosse uma cidade de verdade. E ela está sendo. Então, eu convoco todos os senhores, legisladores da cidade, que realmente façam o que o senhor falou, que deem a sua parte para que isso possa ser cada vez melhor. Não só Osasco, o país, que está precisando realmente de desbravadores, de Buratis, de Álvares, de Silva, como disse a Maria José, que vieram para esta terra e fizeram dela um Osasco representativo na federação. É isso que eu tenho a dizer aos senhores. Me sinto feliz, porque vim para cá em 48, fui trabalhar, fui dar aula no Marechal Bittencourt, no Frei Gaspar da Madre de Deus. Hoje estou com 84 anos, aposentada, não querendo mais nada, mas querendo aconselhá-los a fazer muito por este Osasco. Muito obrigada. Muito bom. Solicito... Muito bom. Solicito da senhora secretária, a vereadora Mazé, que proceda a leitura dos dizeres do cartão de prata, que vamos fazer a entrega. Ah, é? Eu estou querendo cortar a palavra do Rubinho aqui, não está certo isso, né?
Poxa vida, é um maior prazer, vereador, secretário, representando o prefeito. A tribuna está à sua disposição até com mais de 5 minutos. Vereador. É que eu já fui tão contemplado aqui com a fala dos que me antecederam, vereador Jair, que passaria até em branco aqui. Mas quero aqui também fazer a minha referência aqui, trazendo o carinho e o apreço do nosso prefeito Jorge Lapas, que pediu para que viesse aqui hoje representá-lo. Queria saudar o presidente da casa, vereador Jair Assaf, também vereador Sebastião Bognar, vereador Toniolo, também a autora proponente, vereadora do meu partido, vereadora Maria José Favarão, e o homenageado é, em nome da Ordem dos Emancipadores, o José Geraldo Setter, que hoje recebe essa homenagem, né, representando aí todas as pessoas, os emancipadores da nossa cidade. Quis saudar o Dr. Nelson, né, o Vadir, o Amir, o Toninho Lapas, né, enfim, todos que aqui estão, em nome deles, saudar toda a imprensa, todo o pessoal que aqui está. Primeiramente, eu também quero fazer das minhas palavras as palavras dos que me antecederam. É um momento muito feliz nós estamos aqui na noite de hoje para rememorarmos essa tão difícil emancipação, por que não dizer, né? Eu vi os relatos da vereadora Mazé contando um pouco da história, já também, igual o vereador Toniolo, também vem me apropriando de informações ao longo das participações que nós vimos a ter em atos como esse. E isso demonstra que é importante que todo ano haja e haja mais, justamente para que a gente possa, cada dia, se aprimorar mais, se apropriar de informações, porque uma sociedade ela só é livre quando ela resgata a sua história, né? Ela só tem a sua liberdade plena quando ela tem a sua história, porque aqueles que virão, certamente, reconhecerão o esforço e a desbravadura do pessoal que realmente fez, né, anteriormente. Eu vejo aqui a cidade de Osasco e fico imaginando a luta, como foi, né, que foi contada uma parcela daquilo que aconteceu. Vejo a luta dos desbravadores, né, dos menques, né, que aqui foi falado, né, vejo ali minha companheira bancária Rosângela, né, fomos cipeiros junto ali no Bradesco, ela no Alphaville, aqui na Cidade de Deus. Mas é aquilo que a vereadora Mazé falou, a gente acaba herdando, né, a luta, o sangue realmente dos nossos antepassados, e Osasco foi realmente uma cidade que deu exemplo para o país. Eu me lembrava aqui, conversando e aprendendo, que o bairro de Perus tentou a sua emancipação no passado, porém não teve êxito. Tentou se articular, estava no mesmo movimento que Osasco, não se articularam, não conseguiram, talvez não foram perseverantes o bastante para conseguir o feito que Osasco conseguiu. E hoje, certamente, paga o preço, né? Eu vejo que se o Perus tivesse sido desenvolvido até com o desenvolvimento que veio ali, depois Rodonel, uma série de coisas, certamente seria uma cidade muito melhor, né, naquele momento. Mas, né, coube a nós aqui sermos perseverantes. E eu agradeço a memória daqueles que fizeram essa luta, porque ela é por demais acertada, porque hoje, quem chega aqui hoje talvez não saiba disso, acho que foi tudo construído, já foi tudo fácil, o que está aí, nossa, que legal, os índices, toda essa coisa, mas só quem teve ali o sangue, o suor e as lágrimas sabe como foi difícil chegar nessa conquista. E ela foi por demais correta e acertada, porque hoje nós vimos realmente o desenvolvimento que a nossa cidade alçou e aquilo que ela proporcionou de qualidade de vida para o seu povo. E não só para aqui, para os moradores de Osasco. Osasco hoje virou a referência da nossa região, em que pese nós temos a cidade de Barueri, que é uma cidade, até pelas condições de Petrobras, enfim, uma série de coisas, uma cidade abastada, mas Osasco serve também como um grande hospedeiro de trabalhadores que aqui vêm, de Jandira, de Itapevi, né, de Carapicuíba, que vem aqui nos dar a sua contribuição laboral, também vem nos ajudar, também comprando, por que não dizer, né, que acabam fomentando o nosso comércio e ajuda nos nossos índices. Então, virou uma referência, de fato, não só para a nossa cidade em si, mas para toda a região. Então, nós somos gratos realmente a essa luta, né, a essa insistência, a essa perseverança
A gente sabe que não foi fácil. Tem algumas histórias, mas muito interessantes que eu aprendi aí ao longo da situação, que teve a questão das cédulas, que não proporcionaram cédulas, e ia lá, tinha que fabricar, vocês mesmos, né, Céter? Tinha que fazer a cédula para poder realmente contar, porque para onde ia eles tentavam inviabilizar. E teve que ganhar, até no tapetão tentaram tirar, né? Foram no TRE, foram no tribunal, foram no Supremo Tribunal, mas graças à perseverança de vocês, nós estamos aqui hoje, como disse aqui o vereador Bognar, se não fosse a luta de vocês, daqueles que acreditaram, da família de vocês, mesmo aqueles que já passaram, se não fosse esse intuito, nós não estaríamos aqui hoje sequer comemorando nada. Então, para nós e para mim, especialmente, é sempre um orgulho, sempre uma satisfação poder estar aqui. Hoje, na condição de representante do prefeito, mas em outras condições, sempre representando também a mim e a minha família da cidade de Osasco. Tá bem? Então, deixo um forte abraço do prefeito Jorge Lapas, né, e não pôde estar, lamentou profundamente, mas teve, dias atrás, né, numa outra comemoração, mas deixa aqui um abraço fraterno de reconhecimento à luta dos emancipadores da nossa cidade. Boa noite a todos, muito obrigado. Muito bom, vereador Rubinho. Sempre vereador. Bom, acho que agora nós vamos solicitar à senhora secretária que proceda a leitura do cartão de prata a ser entregue nesta sessão solene com o maior prazer. Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo. Homenagem do Poder Legislativo à Ordem dos Emancipadores de Osasco, pelos 41 anos de sua criação e por sua constante história de luta pelo engrandecimento da cidade e do povo osasquense. Decreto Legislativo número 41, de 9 de dezembro de 2014. Osasco, 26 de fevereiro de 2015, assinam Jair Assaf, presidente, Maria Josefa Varão, professora Mazé, autora proponente. Bom, chegando à razão dessa cerimônia, eu convido a senhora vereadora Maria Josefa Varão e os demais membros componentes da mesa diretora para que, juntamente com esta presidência, fazemos a entrega do cartão de prata ao senhor José Geraldo Setter, presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Bom, convido agora o senhor José Geraldo Setter para fazer uso da palavra, ocupando a nossa tribuna, e pode estar certo que o senhor também tem mais que 5 minutos. Mais que 5, né? Tenha bondade, senhor José, é um prazer imenso ouvi-lo. Não, isso aqui é só o acessório para o improviso. Boa noite a todos. E cumprimento primeiramente o presidente da mesa, vereador Jair Assaf, Rubinho, representando o prefeito Jorge Lapas, a vereadora proponente Maria Josefa Varão. Muito obrigado pela gentileza, por toda essa concessão dessa honraria. Cumprimento também os vereadores mais presentes, o Toniolo, o Bognar, e acho que cumprimento, então, todas as senhoras, senhores que estão aqui, todos os familiares de emancipadores, muita gente já não via há muito tempo,
e cumprimento todos os emancipadores que estão aqui na frente, estão mais alguns lá atrás, e os funcionários dessa Câmara, a imprensa presente, demais autoridades, que porventura estiveram na plateia, e senhoras e senhores, por tudo que nós ouvimos falar aqui, hoje nós estamos comemorando 2 eventos, na realidade, né? Comemoramos o 53º aniversário da emancipação de Osasco e comemoramos também a outorga desta medalha que muito nos honra, muito nos... Então, fazemos mais um agradecimento especial, então, à vereadora proponente e vamos tentar falar um pouquinho sobre a história de Osasco, alguma coisa que já foi falada aqui. A gente também fala porque é o primeiro evento que nós estamos comemorando e que nós começamos a comemoração no dia 19. Então, é com alegria que comemoramos nesta data o 53º aniversário da emancipação política administrativa da cidade de Osasco. Por que com alegria? Por constatarmos que a nossa luta não foi em vão. Vemos aqui reunidas as principais autoridades políticas da nossa cidade. Nem todos os presentes conhecem como transcorreu a conquista da emancipação. Foi uma coisa tranquila? As autoridades de São Paulo facilitaram? Não. Sempre é bom rememorar para deixar a verdadeira história e os propósitos bem claros na memória dos nossos conterrâneos. É a oportunidade de falar sobre a verdadeira união da população osasquense da época. Nós estamos fazendo trabalho dessa espécie também, apresentando palestras em escolas. Ainda nesta semana apresentamos 2 palestras no Colégio Seniarte. Nós temos feito as aulas inaugurais das turmas da JUCO, que a cada 4 meses começa. Nós damos lá uma aula de cidadania e falamos sobre a história da emancipação, sobre a história da cidade, e temos notado que os estudantes têm sido muito atentos e aplaudem bastante a história que nós contamos. Isso para fazer despertar um pouquinho nos jovens aquele compromisso que nós tínhamos. Então, por falar em compromisso, eu falaria aqui do compromisso e determinação como assumir o desafio para emancipar a Osasco esquecida. O movimento emancipacionista nasceu do inconformismo da população local ao sentir o crescimento vertiginoso da reunião, dada a instalação das grandes indústrias que aqui aportavam e o consequente aumento populacional que já exigia melhorias substanciais de infraestrutura, outras necessidades primárias, saneamento, saúde, educação, transporte e locomoção. Como foi falado aqui também, a vereadora Mazé, pessoal que chegava de outras cidades já formadas e que aqui viam, puxa, nós vamos parar neste mato, neste barro, né? Então, isso tudo era um inconformismo que contribuía. A comunicação com São Paulo era precária. Com isso, o povo, limitado nas suas opções, subjugados pelo descaso, decidiu pensar e se comunicar, reunir a sociedade. Chega do abandono pelas autoridades de São Paulo, que só apareciam em Osasco nas horas de eleição. Estávamos em meados da década dos anos 40, precisamente 20 de março de 1947, surge a criação da SADO, Sociedade Amigos do Distrito de Osasco. Unidos, cujo objetivo único era a emancipação. A união era compacta, juntavam-se os propósitos, membros da sociedade civil, independente, médicos, dentistas, profissionais liberais, funcionários das indústrias já instaladas se movimentavam. Participavam também as senhoras, donas de casa e filhos. Do outro lado, os adeptos dos não apaniguados dos políticos do governo municipal de São Paulo por interesses pessoais. Dada a partida, a primeira providência seria elevar o local ao nível de distrito, pois, sendo subdistrito, não tinha condições, segundo a lei orgânica dos municípios. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi procurado pelo deputado Gilberto Chaves, que tinha laços de fraternidade por Osasco, uma vez que aqui passava as férias na infância.
em casa de amigos. De início, o deputado se prontificou, conseguindo a elevação a distrito. Em agosto de 1952, começa a campanha para coletar os documentos exigidos pela lei orgânica. Novos obstáculos surgiam, pois as repartições procuradas nos sonegavam, exigindo providências ou alternativas, cada uma mais absurda. Em cada repartição contatada em São Paulo, tudo era dificultado e sonegado sempre que se recorria ao serviço público de São Paulo. Em 13 de agosto de 1953, uma crônica foi inserida no jornal O Emancipador sob o título A Necessidade de União. Em 13 de novembro do ano de 53, em reunião dos autonomistas realizada no Cine Osasco, Rua da Estação, número 6, foi lida a crônica. Agora estamos de braços abertos com o maior empreendimento que um povo pode desejar: a sua independência, a sua autodireção, isto é, poder empregar o seu dinheiro proveniente de suas contribuições em impostos aqui em sua fonte de origem, em seu benefício, em benefício de seus habitantes, na melhoria do lugar. Aí está a campanha autonomista de Osasco, que está à espera de teu prestígio, à espera de teu esforço. Una-te à Sociedade Amigos de Osasco, que precisa dos homens, dos grupos, do povo, todos, enfim. A Sociedade Amigos de Osasco não sou eu, nem só tu, mas somos nós, todos nós, homens de boa vontade. Não existem líderes nesta campanha, todos nós devemos ser um amigo de Osasco, acima de tudo, um soldado da autonomia, um trabalhador da liberdade. Homens e mulheres de Osasco, unamo-nos. Reinaldo de Oliveira. Em 13 de dezembro do mesmo ano, 1953, foi realizado o primeiro plebiscito. Perdemos, pois, as urnas, após recolhidas pelo Corpo de Bombeiros, tendo sido acompanhado por um emancipador que há pouco tempo nos deixou, André Frederico Menck, as quais deveriam ser direcionadas ao estádio do Pacaembu para apuração. Em determinado momento, os bombeiros recusaram a presença do André, exigindo que descesse do caminhão. A surpresa é que as urnas foram guardadas no cartório local, casa-sede dos membros do Não, onde foram fraudadas e apuradas. Em cerca de 6.000 votos, perdemos por 150 votos, quando as estatísticas apontavam cerca de 70% favorável ao sim e 30% pelo não. A certeza da conquista era tanta que os eleitores do sim, no final da tarde, se dirigiam ao Largo de Osasco ou aos clubes Atlético ou Floresta para festejar a vitória. Amanhã seremos uma cidade. No dia seguinte, a decepção foi tremenda, choros, inconformismo, revolta da população, mas nada a fazer a não ser esperar por 5 anos uma nova alternativa. Em 13 de dezembro de 1957, começa a luta para a realização do segundo plebiscito. Agora preparados, melhores estratégias foram previstas, atuações nas fábricas, nas escolas, na rua, nos bairros, entre vizinhos, todos unidos pelo propósito único, Osasco Cidade. A eleição foi marcada para 21 de dezembro de 1958. Ganhamos por cerca de 1.500 votos. Falando de 21 de dezembro de 58, nas palestras do Cenearte, hoje pela manhã, os alunos queriam saber por que a praça lá tinha esse nome, Praça 21 de Dezembro. E ficaram bastante surpresos e aplaudiram bastante quando souberam que foi a data da nossa independência. Então, a eleição foi marcada para 21 de dezembro de 58. Ganhamos por cerca de 1.500 votos. A Prefeitura de São Paulo não se conformou, recorreu ao TRE pedindo abertura de inquérito pelo DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, alegando fraude. Fizeram intimações diversas a mesários, eleitores, testemunhas, etc. Diz aqui, só eu, diz o manuscrito de onde extraí esse relato diário escrito manualmente pelo Dr. Reinaldo de Oliveira. O patriarca da emancipação. Só eu fui 6 vezes intimado para a cariação com eleitores do não.
que acusavam ter havido fraude. No final, desfecho favorável para o sim, pois nada apuraram. Inconformado, o prefeito da capital recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado, cujo processo rolou por mais de um ano. Tivemos novamente ganho de causa. Em última instância, recorreram ao Supremo Tribunal de Justiça em Brasília, onde, em memorável julgamento final, nossa causa consolidada definitivamente. Mas não acabou aí nossa luta, teve mais. Essa briga demorou 3 anos, de 1958 a 1962. Terminados todos os processos, foi marcada para 7 de janeiro de 1962 as eleições para prefeito e vereadores. Tudo preparado, urnas, mesários, etc. Todos confiantes na eleição do amanhã. Na tarde e noite do dia 6 de janeiro de 1962, o jornal radiofônico Repórter Esso surpreende, conforme seu prefixo tradicional da época, o Repórter Esso, porta-voz radiofônico dos postos e revendedores Esso, lhes deseja boa noite. Cancelada novamente as eleições de Osasco para o dia de amanhã. O prefeito de São Paulo, através de liminar acatada pelo TRE, suspendeu as eleições. Osasco recebeu como uma bomba a decisão do tribunal. Houve, então, a maior demonstração de repúdio por parte da população, que reagiu de forma violenta. O comércio cerrou as portas em sinal de repúdio, pondo luto nas vitrines, o povo tarja de luto nas lapelas. Foi hasteada junto à bandeira da SAD uma outra bandeira preta de luto. Caravana foi organizada à noite para ir até a TV Canal Tupi, em São Paulo, levando um caixão de defunto pintado de preto, fazendo o enterro do TRE. Na Praça de Osasco organizou-se recolhimento dos títulos de eleitores para enviar ao TRE de volta, em protesto. Formação de uma carreata dirigida à Assembleia Legislativa tumultuou o trânsito no centro de São Paulo, no Anhangabaú. Visita à Assembleia Legislativa, protesto de frente à casa do prefeito na Avenida Angélica, visita ao governador do Palácio Campos Elíseos, onde os autonomistas foram barrados pelos soldados. Foram recebidos 2 membros da comitiva pelo governador Carvalho Pinto, o doutor Reinaldo de Oliveira e o outro baluarte também da conquista, o capitão Rodolfo dos Santos Ferreira, que apresentaram o protesto do povo de Osasco. Diariamente havia comício no Largo de Osasco. No dia 11 de janeiro de 62, decidiram acender a pira simbólica da campanha com o fogo do altar da pátria, a ser trazido do Museu do Ipiranga. Um grupo de emancipadores resolveu ir a São Paulo levando uma bola de estopa embebida em gasolina, buscar o fogo para acender a pira. Houve resistência que os impede de acender a tocha. Astutos resolvem entoar o hino nacional. Os policiais se perfilam em posição de sentido. 3 osasquenses, Nelson Soares de Freitas, Arthur Bogazian, José Marques de Rezende, acendem a pira. E em desabalada corrida para o caminhão que os conduziria até Osasco, onde entrego a tocha ao doutor Reinaldo, que acende a pira, a qual permanece acesa até o dia da posse do prefeito e dos vereadores de Osasco. Diante da conduta persistente e acirrada da população osasquense e o noticiário que se expandiu na imprensa, foi obtida nova vitória com a anulação da liminar que proibiu a eleição do dia 7. Finalmente foi marcada a primeira eleição para o prefeito e vereadores de Osasco para o dia 4 de fevereiro de 1962. No dia 7 de fevereiro de 62, houve a diplomação dos eleitos. E em 19 de fevereiro de 1962, tomam posse os primeiros gestores para iniciar os destinos da nossa cidade independente. Em seguida, foi apagada a pira com o fogo da pátria, até então acesa no Largo de Osasco. E tem mais. Houve o primeiro desencanto para os osasquenses, praticado pelos vereadores eleitos recentemente. Em 22 de março de 62, votaram uma lei em causa própria, elevando seus subsídios de 30 para 140 mil cruzeiros. Houve protesto da SADO com comício no Largo de Osasco, que culminou com a depredação da Câmara. Essa depredação pode se contar depois em parênteses.
Novamente, eu estava presente e não foi depredação. Novamente, o doutor Reinaldo de Oliveira foi processado como autor e a Câmara como vítima, mas os vereadores anularam a lei em seguida, 3 dias após. Contando tudo isso como história, não como crítica ou coisa parecida. Era a determinação do nosso povo que se unia cada vez mais, e assim nós tínhamos a independência que procurávamos conquistar. Termina assim o manuscrito do Dr. Reinaldo. Afinal, conseguimos uma cidade em que a vida pode ser vivida em melhores condições. Osasco tornou-se uma grande cidade, uma das maiores do estado e até do país. Antes, os osasquenses tinham certo constrangimento em dizer onde morava. Agora sabemos que falo com orgulho. Eu moro em Osasco. Anos depois, no governo Francisco Rossi, presidente desta Câmara, Celso Gílio, a Câmara concedeu ao Dr. Reinaldo o título de patriarca da emancipação. Os autonomistas não manifestavam interesse em candidatar-se a cargos públicos. O anseio visava eleger dirigentes, pessoas com compromisso para com a cidade. Afinidade com nossas causas e valores. Entendemos que o bem comum e o interesse coletivo estão acima dos partidários, porque estes sempre representam apenas um lado. Esperamos ver uma cidade governada com base no bem comum, para que possamos viver com qualidade de vida plena. A população e a cidade sempre em primeiro lugar, acima de qualquer interesse. Sabíamos que perseguíamos um sonho, mas foi por isso que lutamos. E ainda continuamos atentos, não mais sonhando, reivindicando. Hoje estamos aqui comemorando esses 53 anos de toda aquela façanha. Valeu a pena e a determinação. Consideramos que o município deve homenagem a muitos outros daqueles bravos emancipadores. Não seria justo citar nomes, porquanto nós estaríamos omitindo muitos outros nomes, cujas atas que hoje temos documentadas em nossa biblioteca foram escritas por vários deles. Temos outros que poderiam ser citados, mas chegaríamos por volta dos milhares. A eles todos o nosso tributo de orgulho e saudosa memória. Conclamamos seus sucessores para participar conosco, para dar continuidade à nossa luta. Muito obrigado. Muito bom. Parabéns. Eu terminei o primeiro improviso. Tem um pedacinho pequenininho agora do segundo, que se trata da medalha que a Câmara está nos concedendo. Essa é mais rápida. Essa aqui tem só 8 páginas, mas eu vou falar só em 2. Né? Então, mais uma vez visitamos esta Casa de Leis por ocasião do mês de aniversário da cidade. Desta feita convidada que fomos para receber homenagem. Para nós, homenagem é um acontecimento efêmero que ocorre num instante, mas que sempre premia um fato. E que é o que está ocorrendo justamente, o fato da cidade que nós conquistamos. Toda ordem se sente agradecida pela deferência da homenagem. Confessamos que no ardor da disputa pela emancipação, não imaginávamos que este fato nesta noite ocorreria, muito menos que eu estivesse com a incumbência que me é dada de representar com orgulho a entidade da terra onde eu nasci. Por mais de 40 anos, morei aqui de frente, onde tem esse rentacar aqui, desde 1940 até 1991, moramos aí. Pisei o barro de toda essa região aqui com muito prazer. Toda a ordem se sente agradecida pela deferência da homenagem. Agradecemos efusivamente a vereadora Mazé, autora da propositura, bem como o plenário que aprovou. Mazé, que é descendente de família emancipadora, como já foi citado aqui, de cuja família eu tive o prazer de ter amizade com o Mário, com o seu Nelo, com o Natalino, com o Nata, que está ali, a doutora, né, também está aqui a Maré, a doutora Maria
Marta Maria. Rosa Maria, opa, era bastante conhecida, minha esposa. Hoje ela, infelizmente, não está impossibilitada de comparecer por problema de doença. E eu fiz aqui a coisa, completei aqui. Me perdi aqui a linha, mas estamos chegando. Completamos 41 anos da criação do título Ordem dos Emancipadores de Osasco, cujo nome veio transferir aos remanescentes da SADO e seus sucessores a incumbência de continuar cultuando a história, passando aos descendentes e futuros adeptos a responsabilidade de manter a perenidade da entidade. E é com isso que nós fazemos essas aulas nas escolas, e a cada dia que vamos, conseguimos alguns jovens que se interessam e estão chegando junto a gente. Nós temos alguns que estão aqui, como o André, lá, o André está lá, a Thalita, a irmã dele, e muitos outros. Aqui o André Carlos, filho do André Menck, também, né, muito obrigado pela presença. Ele está vindo de Uberaba aqui para nos assistir a essa sessão. Para isso, a Ordem hoje cultua a história para manter viva a luta pela emancipação da cidade, mostrando que a conquista só foi possível da verdadeira união da população osasquense da época, do compromisso e determinação, como assumir um desafio para emancipar a Osasco esquecida. O movimento emancipacionista nasceu do inconformismo, como eu disse no primeiro lugar, né? E de outras necessidades. Hoje somos o 4º município do estado e o 3º município do país. Vejam que valor teve a vitória dos emancipadores para Osasco atual. Hoje temos a oportunidade de decidir nossos problemas em casa. Hoje temos autonomia para decidir como gastar nossas receitas. Temos a possibilidade de acompanhar o trabalho dos nossos dirigentes. Onde quer que se vá, há sempre alguém se queixando das autoridades, particularmente das municipais, sobre o descaso com a população, seja nas questões de saúde, educação, saneamento básico, violência, transporte, trânsito, lixo nas ruas e por aí vai, calçadas. Outra que está terrível na nossa cidade são as pichações, isso nos deixa muito... né? Nós fizemos recentemente uma pintura na sede da Ordem, e aquela amanheceu toda ela pichada, horrível. A exemplo do que fizeram os emancipadores, porque o munícipe, homem ou mulher que vive na cidade, não sabe exigir o seu direito de cidadão, ou se sabe, não exerce ou tem receio de se expor, de criar problemas para si e para a família, seria um problema cultural ou simplesmente omissão? Contudo, nada vai mudar se não assumirmos responsabilidades. Cidadania é o exercício consciente da condição de cidadão, atuação na sociedade em defesa da ampliação e fortalecimento dos direitos sociais e qualidade de vida. Quem está ouvindo esta crônica sabe que tem um representante seu na Câmara de Vereadores. Por que votou nas eleições municipais para elegê-lo, além do prefeito e vice? Tem consciência de que fez a melhor escolha. Sabe também que as sessões da Câmara têm sido disponibilizadas na TV, no seu site. Poderá, assim, acompanhar o trabalho do seu representante para saber como ele está se portando e como exerce o seu papel de fiscalizar a ação do Executivo e do prefeito e dos seus auxiliares, secretários e servidores. Em vez de reclamar ao vento, como falei acima, leve suas queixas ao vereador, que é seu porta-voz, para levar ao prefeito. Exige uma cidade melhor e uma melhor qualidade de vida, não apenas para você, mas para toda a população de Osasco, porque ela merece a sua atenção. O trabalho dos dirigentes deve estar sempre direcionado ao bem comum, ao interesse de toda a população e da cidade. Atuando desta forma, o cidadão não está criticando, ele está ajudando o seu vereador a apresentar mais uma proposta positiva. O papel da Ordem dos Emancipadores agora é dar continuidade aos anseios de atingir a plenitude de nosso ideal, que será conseguir uma cidade com qualidade de vida para todos os seus cidadãos.
Assim, se assado foi a gigante da luta inicial até a emancipação, a Ordem permanece como guardiã da memória histórica da façanha, cabendo-lhe a atribuição de continuar vigilante, escrevendo a história realizada e apresentando trabalhos culturais junto às escolas, eventos e para a população em geral, acompanhando o desenvolvimento da cidade com bastante interesse. Para isso, também a Ordem conta com a ajuda dos cidadãos e cidadãs da cidade, mormente dos filhos e netos, sucessores dos pioneiros emancipadores. Também espera contar com e convida os cidadãos e as cidadãs que, mesmo não nascidos em Osasco, mas que aqui vieram residir, que gostam da cidade, não participam de entidades políticas partidárias ou sectárias de qualquer espécie ativamente, se tiver interesse, procure a Ordem, venha participar conosco. Junte-se a nós para essa luta continuar. Muito obrigado. Muito bom. Uma história da nossa cidade. Parabéns, seu Sete. Não, foi um prazer. Bom, eu convido a vereadora Mazé a proceder à entrega de uma homenagem ao senhor José Geraldo Setter. Vamos aqui na frente ou vai aqui mesmo? Vai na frente. Vai até na frente. Pela ordem. E amanhã pela manhã ela estará exposta em nossa secretaria, onde permanecerá nos trazendo mais estímulos ainda a brigar por essa cidade que amamos. E com certeza vai continuar florescendo, porque sabe que está sendo bem cuidada. Muito obrigada. A vereadora Mazé permanece e também faz uma homenagem à senhora Maria Favarão Burati, a sua tia, né? A vereadora Mazé também permanece para homenagear a senhora Maria Ofélia, também sua tia. Bom, eu acho que é importante, nós agradecemos a vereadora Mazé por essa sessão solene. Momento histórico, momento familiar, porque Osasco sempre foi constituído de famílias, mas eu sou fruto dessa emancipação. Primeiro, que eu sou filho de Amélia Bellini Assaf,
com 94 anos de idade, viva, graças a Deus. 92 de Osasco. O meu pai, Clóvis Assaf, chegou em Osasco. Minha mãe chegou em 1922. Meu pai em 1932. Minha mãe morou na Rua da Carteira, na República do Líbano. Fez primeira comunhão na Igreja Santo Antônio, na Primitiva Vianco. E depois se casou na igreja aqui no Bela Vista. Eu estudei numa escolinha na Rua Licínio de Castro, aí no 18, era um salão, era um sobrado. Depois eu fui para a Rua das Cabras, a antiga, atual Rua São Maurício, numa escola de madeira, em que era de propriedade do seu Pedro e dona Marieta Momi, que faleceram morando aqui na Rua Antônia Bizarro. Depois, claro, a escola chegou ao ponto que chegou, que é hoje o Larizate. Nós que estudamos na Escola do Seu Plácido, da Tilografia, Antônio Agu, na Ginásio Duque de Caxias. Depois eu fui para a Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Osasco, praticamente, a maioria comprava na 12 de outubro, na Lapa, e na Teodoro Sampaio. Então eu conheço um pouco de antes da autonomia, porque meus tios são 12 irmãos, minha mãe, que chegaram aqui em Osasco. Trabalhavam no Soma, na Cobrasma, na Ervi, no Matadouro 21, no Frigorífico Ilso. Eu sei que era uma coisa maravilhosa naquele tempo. Bradesco estava começando aqui em Osasco. E eu me lembro perfeitamente do grande número de bicicletas na Rua da Estação. Então foi uma história que eu vivi. Como eu disse, eu nasci no 18, fui criado na Vila Isabel e dependia do trem aqui na Paradinha, na Praça 31 de Março, que a estação era ali. Ou em Quitaúna, saindo da Vila Isabel a pé, para trabalhar em São Paulo e estudar em São Paulo no final. Então, eu era menor, eu não entendia muito dessa luta do sim e do não. Quem me orientava era meu pai. E acabei indo na casa do Irante Sanazar, a convite do meu pai, a pedido do meu pai, atrás de uma legenda Falei com a dona Janete, fui de bicicleta da Vila Isabel em Presidente Altino, e o Irante foi na casa do meu pai, concedeu uma legenda, e eu tive o prazer de votar na primeira eleição de Osasco, no Irante Sanazar e no meu pai, Clóvis Assaf. E eu era soldado. Eu escondi meu título, porque soldado não pode votar. Mas eu votei. Então eu pude acompanhar, seu Séter, toda essa história maravilhosa que o senhor colocou, as famílias que participaram. Eu pude acompanhar, porque se eu estou aqui hoje, e meu pai já esteve aqui onde eu estou há 45 anos atrás. Meu pai foi presidente desta casa em 1970 e 1971. Portanto, são 53 anos de vida pública da família Assaf. Mas sempre com respeito. Nunca nós faltamos e deixamos de trabalhar pela nossa cidade. Eu que pegava o trem com 13 anos de idade para trabalhar na Conselheiro Crispiniano, em São Paulo, 120, nono andar, sei muito bem das dificuldades que o osasquense passava. E também comecei a entender a sua luta, graças a meu pai que me orientava, e a minha mãe. Portanto,
Senhor Séter, eu confesso ao senhor que hoje eu sou orgulhoso e sou grato, porque o que vocês fizeram, permita chamá-los de vocês, o que vocês fizeram, o que vocês conseguiram, o resultado está no dia de hoje, como já foi dito aqui. Se a nossa cidade é forte, é pujante, é valente, continua ainda na sua luta, porque o povo ainda vai atrás das melhorias, porque a cidade sempre vai ter dificuldade, mas ela precisa não desanimar. E quem não desanima são os trabalhadores de Osasco, porque nós só chegamos aonde chegamos graças às indústrias que nós tínhamos aqui, que trouxe pessoas dos 4 cantos desse país. E nós devemos muito àqueles que acreditaram que a cidade ia crescer, ia se desenvolver, ia se tornar pujante. E como disse os vereadores aqui, se nós estamos aqui hoje, nós estamos por causa de pessoas como a família da vereadora, da família do senhor e dos emancipadores que lutavam por essa cidade e que um dia ela seria uma das maiores cidades desse país. E nós chegamos a isso. Somos hoje uma das maiores cidades. Pertencemos a uma região de 2 milhões de moradores. Mas pode estar certo que esta casa sempre contribuiu para o crescimento e o desenvolvimento de Osasco, porque foi aqui que nós iniciamos o primeiro projeto para dar ao Irante as condições de governar a nossa cidade. E ainda nós estamos aqui hoje fazendo a mesma coisa, porque é dos trabalhadores, é dos políticos, é da justiça, enfim, nós somos parceiros do progresso e do desenvolvimento da nossa cidade. Portanto, eu repito, sou muito grato por a minha família ter vindo aqui em Osasco. Meu avô que veio da Itália, em começo dos anos 1900 e uns quebradinho, mas nós viemos já com aquela esperança, porque meu avô plantou café aqui em Morungaba, veio para Osasco para poder ajudar essa cidade a se tornar aquela cidade que se tornou, que é hoje. Portanto, gente, eu quero agradecer imensamente a presença de todos. Eu sei que sem a presença de vocês, essa sessão não teria o brilho que teve. Portanto, eu quero, primeiro, agradecer os funcionários da Câmara que estão aqui até essa hora, agradecer os vereadores Toniolo, Mognar, o vereador, sempre vereador, Rubinho, hoje representando o prefeito. Quero informar que esta casa tem uma cartilha que, conhecendo o Legislativo, que a partir de amanhã ela vai ser entregue, vai ficar à disposição daqueles que querem levar um pouco da história do nosso Legislativo. E, em seguida, nós teremos um coquetel, estão todos convidados, aqui na sala ao lado. E, de coração, eu dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigado.